do terceiro ano do ensino médio. Vamos para mais uma aula de literatura. Hoje nós vamos falar das literaturas africanas com língua portuguesa. Vamos ver as influências, vamos ver as características que se assemelham à nossa literatura. As literaturas de origem africana com língua portuguesa, elas iniciaram na década de 40, após o processo de descolonização. Lembrando aí que esses países de língua portuguesa eram colônias de Portugal. Então, houve a Revolta dos Cravos em 1974 em Portugal e aconteceu toda essa libertação aí, início de libertação da literatura de língua portuguesa nos países africanos. Então, quais são os países africanos que foram colônias portuguesas e assim herdaram a língua portuguesa? Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Timor-Leste e Macau. Essas literaturas foram instrumentos, foram e são ainda instrumentos da busca da afirmação identitária, da denúncia da exclusão causada pelo sistema colonial, de procura de superar a relação tensa entre colonizador e colonizado, do trabalho de construção de uma língua própria, fincada nas raízes populares dos diversos falares. Nós temos aí um continente africano com diversos falares, diversas línguas, diversos dialetos. Então, a gente pode ver por essas características aqui que elas se assemelham à nossa literatura lá no início do romantismo, onde os autores também querem uma afirmação identitária, a exclusão, Nós temos aí também uma literatura que vai ao encontro daqueles excluídos, a relação tensa de colonizador-colonizado. Então, é uma literatura que se assemelha muito à nossa literatura, não só na língua, mas também nas características de produção. Vamos ver aí alguns dos países e suas características literárias. Em Angola, o projeto literário está ligado profundamente à luta armada, às guerrilhas. Em Moçambique, o aproveitamento da oralidade. Cabo Verde, a proximidade poética com o Brasil é maior, fugir à pressão colonialista e afirmar uma identidade do país, valorizando a vida do cabo-verdiano. Então, nós vemos aí que essa literatura ela se aproxima muito mais com o Brasil. Guiné-Bissau aborda a pobreza decorrente da colonização, a etnicidade e a oralidade. Aí nós vamos ter o crioulo, o dialeto crioulo. E também é ligada ao GC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Então, nós temos aí São Tomé e Príncipe, que tem as características literárias, a tensão anticolonial, fortemente marcada pela mestiçagem. Então, nós estamos vendo aí que essas literaturas, nós pegamos alguns dos países africanos, mas que tem essa profunda busca pela identidade africana. Então, um país onde a guerra civil era muito marcante. Como características gerais, nós temos a influência da tradição oral, que é adotando um ponto de vista do colonizado, ou seja, de dentro para fora, o olhar do colonizado e não do colonizador. Considera o fazer literário uma forma de resistência, de militância política, de denúncia, principalmente nessa relação colonizador-colonizado. Entendem a literatura como busca da afirmação identitária, isso é uma característica muito forte, operando principalmente com a mestiçagem linguística. Se tem uma busca identitária, é claro que
os livros, né, as poesias, os romances vão trazer os dialetos do povo para dentro da literatura. Apesar da censura do governo salazarista, que foi a ditadura portuguesa de Salazar, e as condições precárias, o acesso à leitura até o início do século XXI tornaram-se leitores dos neorrealistas portugueses e dos modernistas brasileiros. Embora houvesse uma repressão ali muito grande, principalmente censura à cultura, esse acesso à literatura, à leitura, tem o início até o século XXI. Perdão, falei lá do século XIX, né? Se eu não me engano. Então, até o século XXI. Aí vocês têm aí a edição 11ª de José Eduardo Agualusa, O Vendedor de Pássaros. Então, muito interessante para vocês procurarem ler alguma literatura ou mesmo um resumo deste autor. Bom, agora os principais autores, né, da literatura africana de língua portuguesa. Nós temos Mia Couto, que é moçambicano, José Craveirinha, também moçambicano, Paulina Chiazani, e angolanos nós vamos ter Pepe Tela, Agualusa, Luandino Vieira, que nasceu em Portugal, mas aos 3 anos de idade foi para Angola e recebeu cidadania angolana, e Onde Jaque, que também é angolano. São apenas alguns dos principais autores africanos de língua portuguesa. A literatura angolana. Vamos ver aí um pouquinho da literatura angolana. Segunda metade do século XIX, há uma intensa atividade literária e cultural com a convivência de autores africanos e portugueses. Então, aí já temos aí uma boa rodada de literatura se entrelaçando. Brancos, negros e mestiços, eles vão se unir para denunciar abusos e desmandos da administração da colônia. Então, os poderes políticos e econômicos vão ser muito criticados aí com a literatura, buscando essa identidade. Há uma busca de uma nova estruturação linguística, como eu já falei em slides anteriores, os falares do povo, o dialeto do povo entra para os escritos. O falar nos museques, que são os guetos. Então, aqueles dialetos ali vai integrar a literatura. Tem também a integração do idioma africano quimbundo, que traz mais uma característica aí dessa literatura. Em 1960, é um grande período violento da guerra colonial e da censura. Então, aumenta essa repressão à cultura. Em 1970, as atividades literárias em Angola têm um novo gás, um novo vigor. Abril de 1970 é o período de descolonização, que permite aí o desenvolvimento das condições necessárias para a construção de uma cultura desalienada, com perspectivas editoriais e diversos autores. Então, dá um boom aí, tem uma nova vida, um vigor novo, principalmente a partir de abril. Literatura moçambicana. Nós temos aí um escritor moçambicano, seja negro, branco, mestiço, ele se apega ao universo não europeu, ao africano, enfrentando violentas situações decorrentes do sistema colonial. A presença da tradição oral em toda a literatura, ela é muito forte. Nós vamos ver isso muito mais no poema Caringana, de José Craveirinha, que corresponde, essa expressão corresponde à expressão era uma vez, que é utilizada para a gente introduzir as narrativas orais, os contos de fadas principalmente. Diversos autores, a tradição
como forma de busca identitária, a incorporação da oralidade e a abordagem da exclusão do negro pelo sistema colonial constitui elemento essencial. Nós temos aí uma literatura nova, uma literatura que está se revigorando a cada dia e se buscando, se tornando mais lida por todos. Vamos ver aí o trecho do poema Caringana, Uá Caringana, de José Craveirinha. Este jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, Caringana, Uá Caringana, é que faz o poeta sentir-se gente. E nem de outra forma se inventa o que é a propriedade dos poetas, nem em plena vida se transforma a visão do que parece impossível, um sonho do que vai ser. Caringana. Então nós temos aí este poema de José Craveirinha. Busquem mais informações, pesquisem, que é uma literatura rica, maravilhosa. Então fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para que vocês possam ter sempre novidades da nossa literatura.